decidida a fazer uma surpresa para o meu marido. Comprei café e fui até o trabalho dele, mas assim que entrei no escritório, a secretária veio correndo, pálida, e me agarrou pelo braço, me puxando rapidamente para dentro do armário, enquanto sussurrava e fechava a porta. Não tive tempo de perguntar nada e 1 minuto depois meu marido entrou e ouvi algo que gelou o sangue nas minhas veias. Bem-vindos ao canal Reviravoltas do Destino. Antes de começar, escrevam de onde vocês estão nos assistindo. É muito importante para nós. Desejamos a todos uma ótima audição dessa história fascinante. Sofia acordou naquela manhã com uma leve sensação de alegria que não sentia há muito tempo. Lá fora, uma garoa fina caía, delicadas gotas de água escorriam pelo vidro, e dentro do apartamento sentia-se um calor aconchegante. Virou-se de lado, olhou para a metade vazia da cama e sorriu. Marcos havia saído para trabalhar antes do amanhecer, como de costume. Ele sempre fora um viciado em trabalho, especialmente nos últimos anos. Reuniões, encontros, viagens de negócios. Tudo isso havia se tornado parte de suas vidas. Sofia já havia se conformado com esse ritmo há muito tempo, embora às vezes sentisse falta do simples calor humano, de uma conversa normal com uma xícara de chá. Levantou-se, vestiu um hobby e foi para a cozinha. Ligou a cafeteira, pegou na cristaleira sua xícara favorita com um desenho de margaridas. Enquanto a água esquentava, Sofia se aproximou da janela e olhou para o pátio cinzento do condomínio, os balanços movendo-se ritmicamente com o vento. De repente, lembrou-se de como ela e Marcos passeavam por ali há muitos anos, quando tinham acabado de se mudar para este apartamento. Ele a abraçava pelos ombros e dizia que seriam felizes, que faria tudo possível para que tivessem o melhor. Naquela época, ela acreditava em cada uma de suas palavras, olhava para ele com admiração, feliz por ter um marido tão forte e confiável. A cafeteira fez um clique e Sofia voltou para a mesa. Serviu o café, mergulhou um saquinho de chá e mexeu pensativamente com a colherinha. Ultimamente, percebia que ela e o marido haviam se tornado estranhos sob o mesmo teto. Pela manhã, ele saía. À noite, voltava cansado, jantava em silêncio e se trancava em seu escritório. Mal conversavam. Ela tentava perguntar como tinha sido o dia, como ia o trabalho, mas só recebia respostas curtas. Normal, tudo bem, tô cansado. Às vezes, entrava no escritório dele, sentava-se na beirada do sofá e tentava iniciar uma conversa sobre algo importante. Ele apenas assentia, olhando para o monitor, respondendo distraidamente. Sofia saía sentindo-se sobrando em sua própria casa. Terminou o chá e olhou para o relógio. 10 da manhã. Hoje era seu dia de folga. Poderia simplesmente descansar, assistir a uma série, fazer as tarefas domésticas, arrumar os armários ou talvez finalmente organizar aquelas caixas no maleiro que estavam lá há uns 5 anos. Mas, de repente, sentiu uma teimosia interna, um desejo de mudar a situação. Por que não fazer algo agradável? Por que não lembrar ao marido que o amava, que estava ao seu lado? Talvez ele só precisasse de atenção, de carinho, talvez estivesse esgotado pelo trabalho e ela só precisasse estar mais perto, apoiá-lo. Sofia se vestiu rapidamente, escolheu uma blusa clara e uma calça escura. Passou um batom e se olhou no espelho. 50 anos e ainda não estou tão mal, pensou. Fios grisalhos nas têmporas, rugas ao lado dos olhos, mas um olhar vivo e amável. Marco sempre dizia que ela tinha olhos lindos. A verdade é que a última vez que ele disse isso foi há tanto tempo que Sofia já não se lembrava quando pegou a bolsa, as chaves do carro e saiu do apartamento. Enquanto descia as escadas, já planejava sua rota. Primeiro, passaria naquela cafeteria da esquina que Marcos tanto gostava. Eles faziam um cappuccino com canela incrível. Ele sempre pedia aquele. Costumavam ir lá com frequência quando ainda encontravam tempo um para o outro.
Depois iria para o escritório dele. Seria uma surpresa. Ele ficaria surpreso, claro. Mas seria uma surpresa agradável, certo? Talvez até almoçassem juntos. Fazia muito tempo que não faziam isso. Sofia entrou em seu carro antigo e ligou o motor. A chuva engrossava. Os limpadores de para-brisa rangiam ritmicamente sobre o vidro. Saiu do condomínio e dirigiu por ruas conhecidas. No caminho, pensava no que comprar para o jantar. Talvez preparar algo especial hoje. Marcos adorava seu frango assado com batatas. Ou quem sabe, fazer algo novo, procurar uma receita na internet. A cafeteria a recebeu com o aroma de grãos recém-moídos e uma suave música de jazz. Atrás do balcão, uma jovem sorridente com um avental com o logo do estabelecimento. Bom dia. O que vai querer? 2 cappuccinos para levar, por favor, com canela. E podem ser em copos térmicos? Claro, preparamos agora mesmo. 5 minutos. Sofia esperou, olhando pela janela a rua chuvosa. As pessoas se apressavam sob guarda-chuvas. Os carros passavam, espirrando água na calçada. Uma senhora idosa com um cachorrinho parou diante da vitrine da loja ao lado, observando algo. Um jovem casal passou correndo, rindo e se abrigando sob o mesmo guarda-chuva. Sofia lembrou-se de como ela e Marcos costumavam vir aqui nos fins de semana. Sentavam-se perto da janela e conversavam sobre tudo. Ele contava sobre o trabalho, compartilhava seus planos, sonhava em sair de férias, comprar uma casa de campo, passar os verões lá. Quando tudo isso acabou? Quando deixaram de simplesmente estar juntos? Seu pedido está pronto. A moça lhe entregou 2 copos em suportes de papelão. Deu R$28,50. Muito obrigada. Sofia pagou, pegou os cafés, saiu para a rua, expôs o rosto à chuva por um segundo e depois entrou rapidamente no carro. Colocou os copos no porta-copos entre os assentos, ligou o motor e dirigiu em direção ao centro empresarial onde ficava o escritório de seu marido, na região da Avenida Paulista. O trajeto durou cerca de 20 minutos. Ela dirigia com cuidado, sem pressa, olhando o GPS. A área era familiar. Estivera ali algumas vezes quando levou para Marcos alguns documentos esquecidos ou buscou, depois do trabalho, nos raros dias em que o carro dele estava na oficina. O centro empresarial era um alto edifício de vidro, moderno, com janelas espelhadas que refletiam o céu cinzento. Sofia estacionou por perto, saiu do carro e pegou os copos. A chuva havia diminuído um pouco, transformando-se em uma garoa fina. Dirigiu-se à entrada e empurrou a pesada porta giratória. O saguão a recebeu com o frescor do ar-condicionado, um piso de mármore e tetos altos. Cheirava a algo caro, a negócios. Na recepção da segurança, um homem de uniforme levantou a cabeça quando Sofia se aproximou. Bom dia. Quem a senhora procura? Marcos Villanova, no 7º andar. Sofia sorriu. Sou a esposa dele. O segurança assentiu sem pedir documentos e apontou para os elevadores. Pode subir. Ela agradeceu e se dirigiu ao elevador. Dentro havia um espelho que ocupava toda a parede. Sofia olhou seu reflexo. Um rosto um pouco nervoso, o cabelo úmido da chuva. Ajeitou-o com a mão e expirou. Vai dar tudo certo. É só uma surpresa. O Marcos vai adorar. O elevador subiu silenciosamente até o 7º andar. As portas se abriram. O corredor estava silencioso e vazio. As paredes eram de cor bege, com quadros abstratos emoldurados. Sob seus pés, um carpete macio abafava o som de seus passos. Sofia passou por várias portas com placas indicando nomes e cargos, advogados, contadores, gerentes. Finalmente viu a placa que procurava. M. Villanova, diretor de desenvolvimento. Seu coração batia mais rápido que o normal. Besteira, pensou. É só uma surpresa para o meu marido. Por que ficar nervosa? Empurrou a porta e entrou na recepção. A sala era pequena e aconchegante.
Perto da janela havia uma mesa e, atrás dela, estava sentada a secretária Beatriz, uma mulher de uns 40 anos, com um penteado impecável preso em um coque rígido e um taileur azul escuro. Sofia a vira algumas vezes quando viera ver o marido por assuntos de trabalho. Beatriz era sempre educada, mas um pouco distante, profissional. Nas paredes pendiam diplomas e certificados, e em uma estante havia pastas com documentos. Bom dia, Beatriz, sorriu Sofia, levantando os copos. Vim trazer um café para o Marcos. É uma surpresa. Beatriz levantou a cabeça do computador e Sofia viu como o rosto da secretária mudou instantaneamente. A cor sumiu de suas bochechas, como se alguém a tivesse apagado com uma esponja. Seus olhos se arregalaram, seus lábios tremeram e se entreabriram. Beatriz se levantou da cadeira tão bruscamente que a cadeira rolou para trás e bateu em um arquivo. Quase derrubou a xícara de chá pela metade que estava ao lado do teclado. Sua mão se lançou e agarrou a xícara no último momento. Dona Sofia. Sua voz soou rouca, tensa, muito diferente do habitual. A senhora não avisou que viria. Bem, é que é uma surpresa. Sofia sentiu-se um pouco desconcertada com tal reação. Tentou sorrir mais amplamente, mas algo nos olhos de Beatriz fez o sorriso congelar. Aconteceu alguma coisa? O Marcos está? Beatriz se lançou em sua direção, contornando a mesa. Seus movimentos eram bruscos, quase em pânico. Agarrou Sofia pelo cotovelo. Seus dedos estavam frios e fortes, apertando com força, quase dolorosamente. Sofia quase deixou os copos caírem. Rápido, para o armário, sussurrou Beatriz, olhando para a porta do escritório de Marcos, como se esperasse que alguém saísse de lá a qualquer momento. Rápido, por favor, eu te imploro. Que? Beatriz, do que você está falando? Sofia tentou se afastar, mas a secretária a segurava com firmeza. Por favor, não pergunte agora. Apenas faça. Beatriz já a estava arrastando para um grande armário embutido na parede do fundo. Abriu a porta com um movimento brusco. Dentro pendiam alguns paletós, casacos, roupas de reserva. Cheirava a madeira, a poeira e a um leve aroma de colônia masculina. Por favor, entre. É muito importante agora. A voz de Beatriz tremia. Sofia olhou nos olhos da secretária e viu medo genuíno. Não era uma farsa, nem um jogo, nem teatro. Era um terror real e puro. Seu rosto estava pálido, com gotas de suor na testa e suas mãos tremiam. Algo não estava certo. Algo estava muito errado. Beatriz, o que está acontecendo? Eu explico depois. Eu suplico. Agora não há tempo. Beatriz praticamente a empurrou para dentro do armário e Sofia, sem oferecer mais resistência, entrou. Mal conseguiu segurar os copos de café que quase escorregaram de suas mãos. Não faça barulho, aconteça o que acontecer. Nenhum som. A porta se fechou com um clique suave e Sofia se encontrou na escuridão. Seu coração batia tão forte que parecia que podia ser ouvido do lado de fora. Estava de pé entre os cabides com roupas, apertando contra o peito os copos de café que já começavam a esfriar. Os casacos e paletós roçavam em seus ombros e rosto. Estava quente e o espaço era apertado, através de uma fresta estreita entre as portas. Filtrava-se uma fraca luz da recepção. O que tinha sido aquilo? Por que Beatriz estava tão assustada? E por que diabos ela mesma havia obedecido e se metido naquele armário como uma colegial? Brincando de esconde-esconde? Era absurdo, estúpido, mas o medo nos olhos da secretária era real. Sofia não pôde evitar acreditar nela. Tentou respirar mais, devagar, e aguçou o ouvido. Atrás da porta do armário ouviam-se sons abafados. O sapato de Beatriz batendo no chão, o sussurro de papéis, o clique da fechadura da porta de entrada. A porta da recepção se abriu e entraram passos masculinos, pesados e seguros. Bom dia, seu Marcos. A voz de Beatriz soava forçada, falsamente alegre, como se tentasse interpretar um papel, mas não o fizesse bem. O senhor tem uma ligação com os sócios em meia hora.
Quer que eu avise antes? Eu sei, Bia, respondeu o marido. Sofia reconheceu sua voz instantaneamente, mas havia algo diferente nela. Soava leve, quase alegre, relaxada. Fazia muito tempo que ele não falava assim com ela. Talvez nunca. Me passa para o Sérgio agora. Quero acertar uns detalhes sobre a transferência. Não quero discutir isso na frente de todo mundo. Claro, já passo a ligação. Os passos se afastaram. A porta do escritório de Marcos se fechou com um baque suave. Silêncio. Sofia permanecia na escuridão, segurando os copos e sem entender o que estava acontecendo. Por quê? Se esconder do próprio marido? Que diabos Beatriz estava fazendo? Talvez Marcos tivesse uma reunião importante, talvez não quisesse ser interrompido. Mas então, por que aquele medo nos olhos da secretária? E então ela ouviu a voz de Marcos, alta e clara, vinda de seu escritório, através da parede fina. Ele havia colocado no viva voz. E aí, Sérgio, beleza? Como vai? A vida? Uma voz masculina desconhecida respondeu com uma risada alegre. A voz era rude, simples. Tudo certo, velho, tudo na paz. E aí, prometeu ajudar com a transferência do dinheiro para Lorena. Quando vai rolar? Ela já me ligou 3 vezes. Diz que é urgente. Marcos riu. Sofia permanecia imóvel, ouvindo cada palavra. Que dinheiro, que Lorena, por que Sérgio ajudava a transferir dinheiro para uma mulher? Esta semana eu transfiro, como sempre, Sérgio. Não se preocupe. O marido dela falava com displicência, como se estivesse falando de fazer as compras no supermercado. Já te expliquei que é mais conveniente pela sua conta, deixa menos rastros. A Lorena e o pequeno precisam do dinheiro para a aulinha de futebol do Lucas. E ele também precisa de um equipamento esportivo novo. Criança sempre pede alguma coisa, você sabe. Sofia sentiu o sangue fugir de seu rosto. Lorena, o pequeno Lucas. Marcos estava transferindo dinheiro através de Sérgio para uma mulher e uma criança. Criança custa caro. Sei, por experiência própria, respondeu Sérgio. Mas você é um gênio por ter armado tudo assim, transferindo por mim, sem rastros diretos. Te respeito, de verdade. E como vai a sua legítima, Sofia? Não suspeita de nada? Seus dedos, trêmulos e úmidos de suor, deslizaram para o bolso da calça. O celular, lentamente tentando não fazer barulho, não roçar nos cabides, ela o tirou. Ligou a tela, a luz cegou seus olhos e ela semicerrou o olhar. Encontrou aplicativo de gravação de voz e apertou o botão vermelho, que houvesse uma prova. Que ele não pudesse mentir depois, nem se justificar, nem virar o jogo, nem convencer. Lá de que ela havia entendido mal, que tinha imaginado, que era paranoica. Sofia sentiu que ficava tonta. Seus dedos apertavam os copos com mais força. As tampas de plástico estalaram. Esposa, pequeno, Lorena, Lucas. O que tudo isso significava? Que outra esposa, que outro filho. Marcos riu novamente e nessa risada não havia um pingo de vergonha nem um grama de remorso. Soava leve, satisfeita, como a de alguém que fechou um bom negócio. Que nada. Ela é comodíssima, Sérgio. Não faz perguntas. Trabalha em 2 lugares. Se mata de trabalhar como uma mula, paga todos os empréstimos que eu fui tirando, acha que é pro nosso apartamento, pra reforma, pro futuro. E enquanto isso, eu sustento minha segunda família. Estou nessa há 5 anos e tudo funciona como um relógio. Sofia tapou a boca com a mão para não gritar. Os copos de café tremiam na outra mão. O líquido quente se agitava lá dentro. Temia que eles caíssem, que entregasse com barulho. 5 anos. 5 anos ele a enganava. 5 anos tinha outra mulher, outro filho, outra família. Enquanto ela trabalhava até a exaustão, economizava em tudo. Dava até o último centavo para aqueles malditos empréstimos que, segundo pensava, haviam pedido juntos para o futuro deles, para a vida deles. Caramba, Marcos, você é um malandro, disse Sérgio com admiração, e em sua voz ouvia-se algo parecido com respeito. Eu não conseguiria de verdade, não teria nervos, e se ela descobrir?
que você vai fazer? Não vai descobrir, respondeu Marcos com confiança. Em sua voz não havia sombra de dúvida. Ela confia em mim cegamente, entende? É boba, ingênua, acha que eu a amo, que somos uma família, mas só tô usando ela. Em breve vou tirar o último que puder. Vou passar o apartamento pro nome da Lorena. Já está tudo preparado. Um amigo, tabelião, vai me ajudar. Faremos os papéis com data retroativa. E para Sofia, vou dizer que temos que nos separar, que os sentimentos acabaram, que somos pessoas diferentes. Todo aquele papo de divórcio civilizado. Ela vai chorar um pouco, claro, vai reclamar, mas depois se acostuma. Encontra algum velho bobo que queira uma aposentadoria tranquila. E eu vou viver com a Lorena e o Lucas em paz, sem esse fardo velho nas minhas costas. Sofia estava de pé na escuridão e o mundo desabava ao seu redor. Cada palavra a atingia mais forte que um soco no estômago. Era o seu marido falando, o homem a quem amara por 25 anos, o homem por quem havia renunciado a seus sonhos, trabalhado até a exaustão, suportado sua frieza e distanciamento, justificado sua eterna correria e cansaço. Bom, Marcos, vou nessa. O dever me chama. Sérgio terminava a conversa. Sua voz tornou-se profissional. Firme aí, transfere a grana, alimenta sua segunda família e manda um abraço para Lorena. Diz que fico feliz por vocês, pode deixar. Valeu, irmão. A gente se fala. Abraço. Abraço. A chamada foi encerrada com um breve baipe. Sofia ouviu Marcos se levantar da cadeira, caminhar pelo escritório. Seus passos eram leves. Ele até cantarolava algo para si mesmo. Uma melodia qualquer. O telefone continuava gravando, o contador de tempo piscava lentamente na tela. Ela estava de pé, apoiada na parede do armário, com o rosto afundado no casaco de alguém, e as lágrimas corriam por suas bochechas em silêncio, quentes, ardentes. Mas não eram lágrimas de autopiedade, era raiva, uma raiva fria, abrasadora, que consumia tudo. Marcos continuou andando pelo escritório. Ela ouvia seus passos, o ranger da cadeira de couro, o som de uma gaveta se abrindo. Ele procurava algo, remexia papéis. Sofia permanecia imóvel, temendo se mover, temendo se entregar com menor som. O telefone em sua mão continuava gravando. Um pequeno ponto vermelho piscava na tela. Os copos de café já estavam completamente frios. Ela ainda os segurava, apertando-os contra o peito, como se fosse a única coisa que podia se agarrar naquele mundo em ruínas. A porta do escritório se abriu. Marcos saiu para a recepção. Bia, imprime o contrato para mim, por favor, e me traz um café. Tô com um pouco de dor de cabeça. Agora mesmo, seu Marcos. A voz de Beatriz soava tensa. Era evidente que ela tentava manter a calma. Os passos voltaram para o escritório. A porta se fechou. Sofia ouviu os passos rápidos e silenciosos de Beatriz se aproximando do armário. A porta se entreabriu alguns centímetros. Pela fresta apareceu o rosto pálido da secretária. Dona Sofia, sussurrou ela. A senhora ouviu, Sofia? Assentiu, incapaz de falar. A garganta se fechava com as lágrimas, com a raiva, com a dor. Eu sinto muito. Queria ter te contado antes, mas não sabia como. Tive medo que a senhora não acreditasse, que ele virasse o jogo. Me perdoe. Desde quando você sabia? A voz de Sofia soou rouca, estranha, quase desde o começo. Uns 3 anos, com certeza. Às vezes ele falava na minha frente, não se escondia muito. Achava que secretária é como um móvel, que não conta. Tentei te dar umas dicas algumas vezes quando a senhora vinha, mas não tive coragem de dizer diretamente. Fecha, pediu Sofia. Preciso de mais um pouco de tempo. Beatriz assentiu e fechou a porta. Sofia ficou na escuridão. Parou a gravação, salvou o arquivo e o enviou para seu e-mail e depois para a nuvem. Por segurança. Suas mãos se moviam automaticamente. Seu cérebro funcionava com frieza, com precisão, como se não fosse ela mesma, mas outra pessoa. Alguns minutos depois, Beatriz entrou no escritório de Marcos. Sofia ouviu sua voz. Aqui estão o contrato e o café. Obrigado.
Ei, minha mulher não ligou por acaso. Ela costuma ligar de manhã, mas hoje está tudo muito quieto. Não, não. Ligou. Mentiu, Beatriz. Bom, talvez esteja ocupada. A porta se fechou novamente. Sofia permanecia no armário, pensando com frieza e cálculo. Como viver agora? Como se pode viver depois de algo assim? 25 anos de casamento. 25 anos ela havia acreditado nele, confiado nele, amado. Trabalhado até o esgotamento para que pudessem viver dignamente, para pagar os empréstimos. E ele simplesmente havia usado, como uma vaca leiteira, como uma ferramenta para alcançar seus objetivos. 5 anos, tinha outra família, outra mulher, um filho, Lucas, um menino que ele estava criando com o dinheiro dela. O dinheiro que ela ganhava trabalhando em 2 empregos. Trabalhava como enfermeira em um posto de saúde de manhã e depois ia para uma clínica particular, onde fazia plantão até a noite. Chegava em casa exausta, sem forças, e ele dizia que tinham objetivos comuns, que era preciso aguentar, que logo ficaria mais fácil. E enquanto isso, sustentava sua segunda família. O apartamento. Ele ia passar o apartamento para o nome daquela Lorena. O apartamento que haviam comprado juntos, no qual ela morava, que considerava seu lar. Todo esse tempo ele esteve planejando deixá-la sem nada, espremer lá até a última gota e jogar lá fora como um trapo usado. Sofia sentiu a raiva percorrer seu corpo como fogo. Suas mãos se fecharam em punhos. Não, não seria assim. Ele não conseguiria o que queria. Ela não permitiria que ele a descartasse como lixo. Não ia chorar nem se compadecer de si mesma. Ia agir. Passaram-se outros 20 minutos. Sofia ouviu Marcos falar ao telefone com os sócios, discutindo detalhes de um contrato. Sua voz era calma, profissional, segura, como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de discutir, como enganava sua mulher e planejava deixá-la sem nada. Finalmente, a conversa terminou. Marcos saiu do escritório. Vou almoçar, disse a Beatriz. Volto em 1 hora. Tudo bem. A porta de entrada da recepção se abriu e se fechou. Os passos se afastaram pelo corredor. Silêncio. Sofia exalou lentamente. Beatriz aproximou do armário e abriu a porta. Ele foi, disse em voz baixa. Sofia saiu do armário, deixou os copos de café já frios sobre a mesa. Suas pernas estavam dormentes, as costas doíam. Alongou os ombros, passou as mãos pelo rosto. Seus olhos estavam secos. As lágrimas haviam acabado. Só restava uma fria determinação. Obrigada, disse a Beatriz, olhando-a nos olhos. Obrigada por me esconder. Se não fosse por você, eu nunca teria descoberto a verdade. Eu realmente sinto muito. Beatriz a olhava com culpa. Eu deveria ter contado antes. Você fez o que pôde. Não a culpo. O culpado é ele. Apenas ele. Sofia pegou o telefone e mostrou a gravação. Tenho provas. Tá tudo gravado. Cada palavra. Beatriz assentiu. O que a senhora vai fazer? Ainda não sei exatamente, mas não vou permitir que ele me jogue para fora da minha própria vida. Sofia se virou para a porta do escritório do marido. Sabia onde ele guardava os documentos. Sabia a combinação do cofre. Ele nunca mudava. Achava que ela não tinha por que meter o nariz ali. O cofre ficava em um canto, atrás da poltrona, disfarçado de arquivo comum. Posso entrar? Perguntou a Beatriz. Claro, mas ele pode voltar mais cedo. Serei rápida. Sofia entrou no escritório do marido. O ambiente era espaçoso, com uma grande janela com vista para a cidade, uma mesa maciça de madeira escura, uma poltrona de couro, estantes com pastas e livros. Na parede pendia um diploma, uma foto de algum evento da empresa. Sobre a mesa havia um porta-retrato com uma foto dos dois. Sofia o pegou e olhou. A foto era de uns 10 anos atrás. Estavam abraçados, sorrindo. Lembrava-se daquele dia. Tinham ido para o litoral nas férias. Eram felizes. Ou assim ela pensava. Sofia colocou o porta-retrato de volta no lugar
Aproximou-se do cofre e digitou a combinação 2007, o ano de seu casamento. O cofre se abriu com um clique suave. Dentro havia pastas com documentos, alguns contratos, extratos bancários. Sofia vasculhou rapidamente os papéis, procurando algo importante. Os documentos do apartamento. Ali estavam. A escritura de propriedade do apartamento em nome de ambos. Pegou-a e colocou na bolsa. Também pegou a certidão de casamento, um contrato de empréstimo e outro e mais outro. Sofia lia os valores, as datas. A maioria dos empréstimos estava no nome de Marcos, mas ela figurava como avalista. Isso significava que a responsabilidade também era sua. No fundo do cofre havia um caderno de anotações. Sofia o abriu. Anotações, notas, números de telefone. E um nome, Lorena Queiroz. Um endereço, um número de telefone. Sofia fotografou a página com o celular, poderia ser útil. Fechou o cofre e deu uma olhada no escritório. Tudo parecia igual a antes. Marcos não perceberia que ela estivera ali, por enquanto. Sofia saiu do escritório e assentiu para Beatriz. Estou indo. Obrigada de novo. Dona Sofia, a secretária, a deteve. Se precisar de uma testemunha ou de um depoimento, estou disposta a confirmar tudo. Às vezes eu gravava as conversas dele quando ele era especialmente sincero. Eu também tenho algo. Sofia a olhou, surpresa. Por que você fez isso? Porque não é certo. Porque a senhora é uma boa pessoa e ele a trata como um objeto. Eu não podia simplesmente ficar quieta e assistir. Obrigada. Sofia abraçou Beatriz brevemente, com força. Você é muito corajosa. Saiu do escritório, desceu pelo elevador e saiu para a rua. A chuva havia parado. O céu começava a clarear e em alguns lugares o sol aparecia. Sofia entrou no carro, deixou a bolsa com os documentos no banco do passageiro, ligou o motor, mas não saiu. Ficou sentada, olhando pelo para-brisa, organizando seus pensamentos. E agora? Para onde ir? Não queria ir para casa, não queria vê-lo, nem falar com ele, nem fingir que nada havia acontecido. Precisava de um plano claro e bem pensado. Sofia pegou o telefone e discou o número de sua amiga Isabela. Eram amigas desde o colégio. Isabela trabalhava como contadora. Era uma mulher prática e inteligente que sempre dava bons conselhos. Alô, Sofia? Respondeu Isabela. Oi, tudo bem? Isa, preciso da sua ajuda. A voz de Sofia tremeu. Posso ir para sua casa agora mesmo? Claro. Vem. O que aconteceu? Te conto quando chegar. É importante. Sofia jogou o telefone no banco, saiu do estacionamento e dirigiu mecanicamente, sem pensar na estrada. Os pensamentos se agitavam em sua cabeça, sobrepondo-se uns aos outros. 5 anos de engano. 5 anos ele viveu uma vida dupla. Como conseguiu? Como dividia seu tempo entre duas famílias? As viagens de negócios. Claro, frequentemente ele ia em viagens de negócios por 3 ou 4 dias, às vezes uma semana. Dizia que era trabalho, reuniões, negociações, mas na verdade ia vê-la. A ela, aquela Lorena, o filho deles, Lucas. Sofia lembrou-se de como ele voltava dessas viagens, cansado, silencioso. Ia direto para o chuveiro e depois se sentava para trabalhar no computador. Nunca contava detalhes de onde estivera, o que fizera. Despachava suas perguntas dizendo que não havia nada de interessante, que era rotina, chato. E ela acreditava. Boba, ingênua, crédula. O dinheiro. Quanto dinheiro ele transferia para essa segunda família? Sofia tentou lembrar quanto pagavam de empréstimos por mês. Pelo menos uns R$ 6.000,00. E isso só os empréstimos, mais as despesas de condomínio, comida, roupas. Ela trabalhava até exaustão para fechar as contas. E Marcos dizia que o salário dele não era tão alto, que era preciso economizar,
que os tempos eram difíceis. E ela economizava consigo mesma, usava roupas velhas, renunciava a saídas, adiava visitas ao médico porque cada centavo contava. E enquanto isso, ele sustentava uma segunda família, pagava as atividades esportivas do menino, comprava equipamentos, brinquedos. Provavelmente vivia com outra mulher que talvez nem trabalhasse e ficava em casa criando filho com o dinheiro dela, com o dinheiro que Sofia ganhava, com seu trabalho, com sua saúde. O carro parou em um semáforo. Sofia olhou pelo espelho retrovisor e viu seu rosto pálido, com os olhos vermelhos, com restos de lágrimas. Secou as bochechas com a mão e tentou se acalmar. Não podia desmoronar agora. Não podia mostrar fraqueza. Tinha que ser forte. Tinha que superar isso e sair vitoriosa, não como uma vítima. O semáforo ficou verde. Sofia continuou dirigindo. 20 minutos depois, chegou à casa de Isabela. Estacionou, subiu ao terceiro andar e tocou a campainha. Isabela abriu imediatamente. Pelo visto, a estava esperando na janela. Ao ver o rosto da amiga, compreendeu na hora que algo grave havia acontecido. Meu Deus, Sofia, o que aconteceu com você? Entra, rápido. Foram para a cozinha. Isabela sentou Sofia em uma cadeira e colocou uma xícara de chá quente na sua frente. Me conta o que aconteceu. E Sofia contou tudo, do começo ao fim. A surpresa com o café, o armário, a conversa de Marcos no Viva Voz, os 5 anos de engano, a segunda família, os planos de passar o apartamento para o nome daquela Lorena. Isabela ouvia em silêncio. Seu rosto se anuvelava cada vez mais. Que canalha, exalou quando Sofia terminou. Sempre achei ele estranho, meio frio, mas tanto assim tem que ter muita cara de pau. Isa, o que eu faço? Sofia olhou para a amiga, suplicante. Não sei por onde começar. Tem que começar por um advogado, disse Isabela com decisão. Hoje mesmo. Eu tenho um conhecido, um bom especialista em direito de família. Vou ligar para ele agora mesmo para ver se ele pode te receber. Ela pegou o telefone, discou um número e foi para perto da janela. Sofia estava sentada à mesa, abraçando a xícara com as mãos, o olhar perdido. Sua vida estava desmoronando, mas, estranhamente, não sentia apenas dor, mas também um certo alívio. Agora ela sabia a verdade. Agora podia agir. Não viver em uma ilusão, não se enganar. Mas, Aguirre, já falei com ele, voltou Isabela. Ele te recebe hoje às 6 da tarde. Vou te mandar o endereço. O nome dele é Alexandre Vargas, um homem experiente. Ele vai te ajudar a esclarecer tudo. Obrigada, Isa. Não sei o que faria sem você. De nada. Você faria o mesmo por mim. Escuta, você vai para casa hoje? Sofia pensou. Vou, mas não vou dizer nada até ter falado com o advogado. Tenho que fazer tudo certo para que ele não tenha tempo de transferir nada nem de esconder o dinheiro. Inteligente. Mantenha calma como se não soubesse de nada, senão ele vai desconfiar de algo e vai começar a se mover mais rápido. Ficaram mais 1h30 conversando, discutindo os detalhes. Isabela explicou que ela teria que reunir todos os documentos financeiros, extratos de contas, olerites. Quanto mais provas, melhor. Sofia ouvia, tomava notas, assentia. Seu cérebro funcionava com clareza, com frieza. As emoções haviam passado para um segundo plano. Às 5, saiu da casa da amiga e se dirigiu ao encontro com o advogado. O escritório ficava em um prédio antigo no centro da cidade, no 4º andar. Sofia subiu as escadas, encontrou a porta certa e entrou. Na recepção havia uma moça jovem. Boa tarde. Vim ver o Dr. Vargas. Sou Sofia Moraes. Pode entrar. Ele está esperando. Alexandre Vargas revelou-se um homem de uns 50 anos, com cabelos grisalhos e um olhar perspicaz. Levantou-se de sua mesa, apertou sua mão e a convidou a se sentar. Boa tarde, Sofia. Isabela me contou brevemente a situação. Vamos analisar com mais detalhes. Conte-me tudo em ordem, sem omitir detalhes. Sofia contou novamente toda a história. Alexandre Vargas ouvia atentamente,
fazendo perguntas esclarecedoras de vez em quando, tomando notas em um caderno. Quando ela terminou, ele se recostou na cadeira e a olhou pensativo. A senhora tem a gravação da conversa? Sim. Sofia pegou o telefone e colocou o arquivo para tocar. O advogado ouviu e assentiu. Ótimo. É uma prova contundente. Agora os documentos. A senhora disse que pegou a escritura de propriedade do apartamento. Sim, aqui está. Sofia tirou os papéis da bolsa e os colocou sobre a mesa. Alexandre Vargas os examinou cuidadosamente, passando as páginas. O apartamento está no nome de ambos os cônjuges. Isso é bom. Significa que, em caso de divórcio, será dividido pela metade, conforme a lei. Mas se ele tentar transferi-lo para um terceiro, isso é fraude. Podemos impugnar qualquer ação desse tipo. E os empréstimos? Perguntou Sofia. Sou avalista na maioria deles. Precisamos ver os contratos. Se o mutuário é ele e a senhora é a avalista, a responsabilidade principal recai sobre ele. Mas se ele não pagar, o banco pode cobrar de você. Tentaremos provar que os empréstimos foram solicitados com intenção de fraude, que os fundos não foram destinados às necessidades da família. Isso significa que eu poderei não pagar esses empréstimos. Não prometo um resultado de 100%, mas há chances, especialmente considerando a gravação da conversa dele, onde ele admite que a utilizou. É uma prova muito séria. Agora a questão é, o que a senhora quer conseguir no final? Sofia ficou em silêncio, organizando seus pensamentos. Quero o divórcio, quero manter o apartamento, ou pelo menos a minha parte. Quero que ele assuma seus empréstimos e não quero que ele fique com um centavo do que eu ganhei. Alexandre Vargas sorriu. São exigências razoáveis. Vamos começar a trabalhar. Amanhã prepararei a petição de divórcio e a partilha de bens. Também entraremos com um pedido de arresto cautelar do apartamento para que ele não possa realizar nenhuma transação com ele até que haja uma sentença judicial. A senhora terá que reunir todos os documentos financeiros que tiver em casa, extratos, faturas, recibos, rolerites, tudo que comprove suas despesas na família. De acordo? Reunirei tudo. E mais uma coisa, não diga nada ao seu marido por enquanto. Comporte-se como se nada tivesse acontecido. Precisamos de tempo para nos prepararmos, para que ele não comece a esconder dinheiro ou a transferir propriedades. Entendi. Conversaram por mais 40 minutos discutindo detalhes, prazos, honorários. Sofia assinou o contrato de serviços jurídicos e pagou a primeira parte. Ao sair do escritório, sentiu uma estranha calma. Sim, sua vida estava desmoronando, mas ela não havia ficado parada, chorando e se compadecendo. Estava agindo. Sofia saiu do escritório do advogado quando já anoitecia. As luzes dos postes haviam se acendido, iluminando o asfalto molhado pela chuva. Entrou no carro e olhou a hora. 8 da noite. Marcos já estaria em casa esperando o jantar como sempre. Antes, ela teria se apressado, preocupada em chegar tarde. Agora, não se importava. Ligou o motor e dirigiu para casa lentamente, sem pressa. No caminho, pensava em como se comportaria. Calma, natural, como se nada tivesse acontecido. Seria difícil, mas conseguiria. Por si mesma, por seu futuro. O apartamento a recebeu com a luz das janelas e um cheiro familiar. Sofia abriu a porta com sua chave e entrou no hall. Marcos estava sentado no sofá da sala, assistindo à televisão. Virou-se ao ouvi-la. Ah, você chegou. Onde você se meteu? Já estava pensando que tinha acontecido alguma coisa. Estive com a Isabela, respondeu Sofia, tirando os sapatos. Sua voz soava uniforme, tranquila. Fazia muito tempo que não nos víamos. Decidimos colocar o papo em dia. Vai ter jantar? Estou com fome. Antes, essas palavras ditas nesse tom não teriam provocado nela mais do que o desejo de alimentar o marido, o mais rápido possível. Agora, senti uma pontada de irritação. Ele nem sequer perguntou como ela estava, nem se interessou pelo que ela tinha feito. Simplesmente vai ter jantar. Vou preparar agora, disse ela, e foi para a cozinha.
Cozinhou mecanicamente, tirando coisas da geladeira, cortando legumes, pondo a frigideira no fogo. Suas mãos se moviam sozinhas. Sua mente estava em outro lugar. Lembrava-se das palavras de Marcos naquela conversa. Boba, ingênua, fardo velho. Era assim que ele pensava dela. Era isso que ela significava para ele. Uma ferramenta, uma fonte de dinheiro. Meia hora depois, o jantar estava pronto. Sofia pôs a mesa e chamou o marido. Ele veio, sentou-se, começou a comer em silêncio. Ela sentou-se em frente, observando-o, um rosto comum que conhecia há tantos anos. Têmporas grisalhas, rugas ao lado dos olhos, a familiar cicatriz no queixo de uma queda de bicicleta na juventude. Como pôde não ver que por trás daquele rosto se escondia o engano? Tá bom, resmungou. Marcos, mastigando como sempre. Obrigada. Reuniões com os sócios. Viagem de negócios, claro. Vê sua segunda família, Lorena e Lucas. Entendi, assentiu. Sofia. Quando você vai? Segunda de manhã. Volto na sexta à noite. Terminaram de jantar em silêncio. Marcos se levantou, levou o prato para a pia e voltou para a sala para assistir a televisão. Sofia ficou na cozinha, lavando a louça, limpando a mesa, guardando tudo em seu lugar. Depois foi para o quarto, fechou a porta, sentou-se na cama e pegou o telefone. Escreveu uma mensagem para Isabela. Obrigada por tudo. Já vi o advogado. Começamos o processo. Em casa, tudo normal. Estou aguentando. A resposta chegou em 1 minuto. Ótimo. Estou com você. Se precisar de algo, ligue a qualquer hora. Sofia deitou-se na cama e fechou os olhos. Não conseguia dormir. Os pensamentos davam voltas em sua cabeça, sem lhe dar trégua. Lembrava-se de diferentes momentos de sua vida em comum, tentando encontrar os sinais que havia ignorado. Certamente havia. As ligações que ele não atendia na frente dela, as mensagens que lia e apagava rapidamente às vezes que chegava tarde do trabalho e atribuía a negociações. E ela acreditava em cada palavra, não fazia perguntas demais. Confiava. Pela manhã, Marcos foi trabalhar cedo, como de costume. Sofia se levantou, se arrumou e foi para sua clínica. O trabalho a distraía e isso era bom. Pacientes, injeções, soros, papelada, tudo seguia seu curso. Mas por dentro sentia uma tensão, uma expectativa. Sabia que em breve tudo mudaria. Em breve, Marcos descobriria que ela sabia de tudo. E então começaria a verdadeira guerra. 2 dias depois, Alexandre Vargas ligou. Sofia, os documentos estão prontos. A petição de divórcio foi protocolada. O pedido de arresto do apartamento também. Amanhã seu marido receberá uma citação judicial. Esteja preparada para a reação dele. De acordo. Obrigada. Mais uma coisa, a secretária Beatriz concordou em depor. Ela forneceu gravações de várias conversas de seu marido nas quais ele falava sobre sua segunda família. Isso fortalecerá nossa posição. Transmita meu agradecimento a ela. No dia seguinte, Sofia estava no trabalho quando o telefone tocou. Era Marcos. Olhou para a tela, expirou e atendeu a chamada. Que citação do tribunal é essa? Sua voz era raivosa, ríspida. O que você fez? Pediu divórcio? Respondeu Sofia com calma. É hora de acabar com essa farsa, Marcos. Você ficou louca do que você está falando. Estou falando que sei de tudo. Da Lorena, do Lucas, de como você me usou por 5 anos. Eu sei de tudo. Silêncio. Um silêncio longo e pesado. Então, quem te contou? Como você descobriu? Não importa. O que importa é que eu gravei sua conversa. Cada palavra. Como você se gabava de tirar meu dinheiro? De que eu era uma boba útil? De que ia passar o apartamento pro nome da sua amante. Tá tudo gravado. Novamente, silêncio. Ela ouvia sua respiração pesada. Sofia, não é o que você pensa. Não, Marcos. É exatamente o que eu penso. Meu advogado já apresentou todos os documentos. O apartamento está sob arresto. Você não poderá transferi-lo. Você pagará os empréstimos e eu conseguirei o divórcio e minha parte dos bens. Você vai se arrepender disso.
Sua voz tornou-se ameaçadora. Vou encontrar uma maneira de te deixar sem nada. Tente, respondeu Sofia e desligou. Suas mãos tremiam um pouco, mas por dentro se sentia segura. Ela havia feito. Havia dito tudo o que pensava, sem gritar, sem chorar, sem lhe suplicar uma explicação. Simplesmente expôs os fatos e terminou a conversa. À noite, ao voltar para casa, descobriu que Marcos não estava. Parte de suas roupas havia desaparecido do armário, sua escova de dentes do banheiro, seus documentos do escritório. Ele havia se mudado. Bom, assim era mais fácil. Sofia percorreu o apartamento sentindo um estranho alívio. Já não havia sua presença, sua frieza. Apenas ela e o silêncio. Um silêncio tranquilo e limpo. No dia seguinte, encontrou-se novamente com Alexandre Vargas. Ele informou que Marcos havia contratado seu próprio advogado. Havia apresentado uma reconvenção, exigindo metade do apartamento e tentando provar que parte dos empréstimos havia sido solicitada para necessidades comuns. Ele vai lutar, advertiu o advogado, mas temos uma posição forte. A gravação da conversa, o depoimento da secretária, os extratos bancários que a senhora reuniu. Tudo demonstra que ele levava uma vida dupla às suas custas. Quanto tempo levará o processo? Uns 3 ou 4 meses, talvez mais. Ele tentará prolongar, mas nós venceremos. Sofia assentiu. 3 ou 4 meses, ela poderia aguentar. Passou uma semana. Marcos tentou ligar várias vezes, escreveu mensagens. Primeiro ameaçou, depois tentou convencer lá, prometeu explicar tudo. Pediu para se encontrarem. Sofia não respondeu. Uma vez, ele foi à sua casa e a esperou na portaria. Ela saiu. Ele se aproximou dela. Sofia, vamos conversar como pessoas civilizadas. Não temos nada para conversar, respondeu ela, desviando-se. Tudo será decidido no tribunal. Você está destruindo a minha vida. Eu tenho uma família, um filho. Ela parou, virou-se para ele e o olhou diretamente nos olhos. Você teve uma família aqui comigo por 25 anos e preferiu destruir. Lá você mesmo. Agora viva com as consequências. Ela se foi sem olhar para trás. Marcos ficou na portaria impotente e desorientado. Isabela a apoiava todos os dias. Elas se viam, tomavam um chá, conversavam. Sua amiga ajudava a reunir documentos, revisava todos os papéis, a tranquilizava quando Sofia começava a duvidar de suas ações. Você está fazendo a coisa certa, dizia Isabela. Ele não merece seu perdão. Ele não te merece. Beatriz também se mantinha em contato. Escrevia, perguntava como ela estava, oferecia sua ajuda. Sofia era grata a ela. Sem aquela mulher, poderia ter vivido enganada por anos. Os dias, as semanas passaram. A audiência foi marcada para o final do mês. Sofia se preparou, ensaiou mentalmente o que diria, como se comportaria. Alexandre Vargas lhe assegurou que tudo correria bem, que as provas estavam do lado dela. E chegou o dia da primeira audiência. Sofia chegou ao fórum com um terninho escuro e uma pasta de documentos. Marcos já estava no corredor com seu advogado, um homem de uns 40 anos com ar de suficiência. Ao vê-la, Marcos desviou o olhar. A audiência durou aproximadamente 1 hora. A juíza ouviu ambas as partes, examinou os documentos e ouviu a gravação da conversa. Seu rosto permaneceu impassível, mas Sofia notou como ela franziu a testa ao ouvir as palavras de Marcos sobre como ele usava a esposa. A audiência está suspensa por 2 semanas, anunciou a juíza. Durante este tempo, será realizada uma perícia das operações bancárias e as testemunhas serão citadas. A próxima audiência será no dia 12. Saíram da sala. Marcos tentou se aproximar, mas seu advogado deteve. Sofia passou direto, sem olhá-lo. Tudo está indo bem, disse Alexandre Vargas, quando desceram ao térreo. A juíza está claramente do seu lado. A gravação causou uma forte impressão. E agora? Esperar a perícia. Ela demonstrará para onde o dinheiro ia. Confirmará suas palavras de que seu marido sustentava uma segunda família. Isso acabará de afundar a posição dele.
Sofia assentiu e saiu do prédio do fórum. O sol brilhava forte, soprava um vento quente. Pegou o telefone e escreveu para Isabela. A primeira audiência correu bem. A juíza está do meu lado. A resposta chegou instantaneamente. Eu sabia. Força, amiga. Em breve, tudo isso acaba. Sofia guardou o telefone e se dirigiu ao seu carro. Sim, em breve tudo acabaria. E ela seria livre. Livre da mentira, da traição, do homem que a considerava uma boba útil. Começaria uma nova vida. Uma vida na qual seria valorizada, na qual não teria que se matar de trabalhar para que outro desfrutasse dos frutos de seu esforço. Ainda havia o julgamento, ainda havia dificuldades, mas o pior já havia passado. Ela havia descoberto a verdade, a havia aceitado e começado a agir. E isso já era uma vitória. As 2 semanas até a próxima audiência passaram lentamente. Sofia ia trabalhar, voltava para casa, para seu apartamento vazio, preparava o jantar, assistia à televisão. A vida seguia seu curso, mas por dentro ela sentia uma tensão, uma expectativa. Todos os dias checava o e-mail, ligava para o advogado, perguntava sobre a perícia. Finalmente, Alexandre Vargas ligou. Sofia, a perícia está pronta. Os resultados são a nosso favor. Nos últimos 5 anos, foram transferidos das contas do seu marido para a conta de uma tal Lorena Queiroz, cerca de R$ 450.000,00. Pagamentos regulares todo mês. É uma prova clara de que ele sustentava uma segunda família com um orçamento familiar. 450 mil reais, repetiu Sofia, sentindo a raiva crescer dentro dela. Sim. Além disso, encontramos correspondência entre seu marido e a senhora Queiroz no e-mail de trabalho dele. Ele falava com ela sobre comprar um apartamento no nome dela, planejava a transferência da sua propriedade. Tudo isso será apresentado no julgamento. Como conseguiram a correspondência dele? A secretária dele nos deu acesso ao e-mail de trabalho. É legal, já que o e-mail é corporativo, ela tinha permissões de administradora. Sofia sorriu. Beatriz havia ajudado novamente. Obrigada. Então, na próxima audiência, apresentaremos tudo isso. Sim, estou certo de que a juíza decidirá a seu favor. Seu marido não terá como refutar nada. A segunda audiência começou pontualmente às 10 da manhã. Sofia voltou com seu traje sério, serena, tranquila. Marcos estava sentado em seu lugar, pálido, com olheiras. Era evidente que não havia dormido bem nas últimas semanas. A juíza anunciou os resultados da perícia. O advogado de Marcos tentou objetar, disse algo sobre o dinheiro ter sido transferido por motivos pessoais, que isso não provava infidelidade. Mas a juíza o interrompeu. A correspondência entre seu cliente e a cidadã Queiroz indica claramente uma relação sentimental duradoura e planos de vida em comum. Nas mensagens, menciona-se o filho em comum deles. Não. São motivos pessoais. É o fato de manter uma vida familiar paralela às custas de sua cônjuge legal. Depois, chamaram Beatriz. A secretária entrou na sala e sentou-se na tribuna das testemunhas. Estava pálida, mas se mantinha firme. A juíza lhe fez várias perguntas. Beatriz confirmou que havia ouvido repetidas vezes as conversas de Marcos sobre sua segunda família, que ele havia discutido abertamente seus planos de usar a esposa e transferir a propriedade. Marcos estava sentado com a cabeça baixa. Seu advogado sussurrava algo em seu ouvido, mas ele não reagia. O réu tem algo a dizer em sua defesa? Perguntou a juíza. Marcos levantou a cabeça e olhou para Sofia. Em seus olhos havia raiva, ressentimento, mas também uma certa desesperança. Eu amo a Lorena, disse em voz baixa. Eu queria ficar com ela, mas não podia simplesmente deixar a Sofia. Pensei que poderia arrumar tudo para que ninguém saísse prejudicado. Em vez disso, enganou sua esposa por 5 anos, gastou os fundos familiares para sustentar outra família e planejou privar sua esposa legal de sua moradia, disse a juíza com dureza. O tribunal profere a sentença. Fica
dissolvido o casamento entre Marcos Villanova e Sofia Moraes. O apartamento, cito, no endereço, fica em propriedade da senhora Moraes. Os empréstimos em nome do senhor Villanova são suas obrigações pessoais. A senhora Moraes fica isenta de suas obrigações como avalista, devido ao fato comprovado de uso fraudulento de sua assinatura. O senhor Villanova deverá pagar à senhora Moraes uma indenização de R$ 100.000,00 por danos morais. A sentença é definitiva e pode ser recorrida no prazo de 1 mês. A juíza bateu o martelo. Tudo havia terminado. Sofia estava sentada, sem acreditar no que estava acontecendo. Ela havia ganhado. O apartamento era dela. Os empréstimos não eram mais problema dela. E ainda uma indenização. Ela havia ganhado. Alexandre Vargas pôs a mão em seu ombro. Parabéns, a senhora está livre. Ela se virou para ele e só então sentiu as lágrimas correrem por suas bochechas. Lágrimas de alívio, de alegria, de libertação. Obrigada por tudo. De nada. A senhora fez tudo sozinha. Eu apenas ajudei a formalizar legalmente. Saíram da sala. No corredor estava Marcos com seu advogado. Ao ver Sofia, ele se aproximou dela. Sofia, espera. Não temos mais nada para conversar, disse ela com firmeza. Você tem a Lorena e o Lucas. Viva com eles. Eu vou começar a viver para mim. Passou por ele, sem olhar para trás. Marcos ficou no corredor, perdido e desolado. Na rua, Isabela esperava por Sofia. Sua amiga a abraçou com força. E aí, ganhou? Sim. Tudo é meu. O apartamento, a liberdade e o futuro. Estou tão feliz por você. Vamos comemorar. Comprei champanhe. Entraram no carro de Isabela e foram para a casa dela. No caminho, Sofia olhava pela janela a cidade passando. A primavera estava em pleno auge. As árvores verdejantes. As pessoas vestindo roupas leves, sorrindo. O mundo continuava a viver. E agora ela voltava a fazer parte desse mundo, uma parte plena e livre. Na casa de Isabela, abriram a garrafa e serviram as taças. Pela sua liberdade, brindou Isabela, por ter encontrado a força para não desmoronar e lutar. Pela liberdade, repetiu Sofia e bebeu. Conversaram, riram, lembraram como tudo havia começado. Aquele dia no escritório, o armário, a gravação da conversa. Sofia contou o medo que sentiu ao estar na escuridão, ouvindo toda a sua vida desmoronar. Mas agora, meses depois, compreendia que aquele dia não fora o fim, mas o começo de uma nova vida. E agora o que você vai fazer? Perguntou Isabela. Ainda não sei exatamente. Talvez eu deixe o segundo emprego e finalmente comece a viver normalmente. Vou tirar férias em algum lugar. Há muito tempo sonho em ver o mar. Talvez me matricule em algum curso, aprenda algo novo. É isso aí. Viva para você. Você viveu tantos anos para outra pessoa. Sofia assentiu. Sim, ela havia vivido para Marcos. Trabalhando, economizando, aguentando. Agora tudo mudaria. Passaram-se alguns dias. Sofia apresentou a carta de demissão em seu segundo emprego. Ficou apenas com seu cargo na clínica, onde gostava, onde tinha bons colegas. O salário dava para viver, especialmente agora que não tinha que pagar empréstimos. Começou a arrumar o apartamento. Jogou fora as coisas de Marcos que ele não havia levado. Suas camisas velhas, suas gravatas, os livros que ele nunca lia. Mudou os móveis da sala de lugar, comprou cortinas novas, claras e esvoaçantes. O apartamento se transformou, tornou-se outro. Agora era sua casa, só sua. Beatriz ligou uma semana depois do julgamento. Dona Sofia, como está? Tudo bem? Tudo bem, Bia. Muito obrigada por tudo. Sem você, eu nunca teria sabido a verdade. Fico feliz por ter podido ajudar. Escute, queria dizer que pedi demissão. Não posso continuar trabalhando naquela empresa, sabendo que ele anda por lá como se nada tivesse acontecido. Encontrou outro trabalho? Sim, já me coloquei em outra empresa, até com um salário melhor. E também queria perguntar,
Podemos tomar um café um dia desses? Sofia sorriu. Com certeza. Que tal amanhã? No dia seguinte, encontraram-se na mesma cafeteria onde Sofia havia comprado os cappuccinos naquele fatídico dia. Sentaram-se perto da janela, pediram café e um bolo. Como se sente? Perguntou Beatriz. Sinceramente, livre. Pela primeira vez em muitos anos. Verdadeiramente livre. Sim, doeu. A traição sempre dói. Mas agora entendo que foi para melhor. Poderia ter vivido com ele outros 10 anos, sem saber de nada. A senhora é muito forte. Não no começo. No começo, pensei que não superaria, que não suportaria. Mas depois, compreendi que não tinha outra opção. Ou eu desmoronava e me compadecia de mim mesma, ou agia e tomava as rédeas da minha vida. Conversaram por mais de 1 hora. Beatriz contou que se sentiu culpada todos aqueles anos, sabendo a verdade e se calando. Sofia tranquilizou, disse que não guardava rancor, que tudo havia acontecido como tinha que acontecer. Passou um mês. Marcos não recorreu da sentença. A decisão do tribunal tornou-se definitiva. Sofia recebeu os papéis do divórcio, a certidão de que o apartamento era agora de sua exclusiva propriedade. O banco lhe enviou uma carta confirmando que estava liberada de suas obrigações como avalista dos empréstimos. Ela estava sentada no sofá de seu apartamento, com aqueles papéis na mão e sorria. Tudo havia terminado, finalmente. Isabela ajudou a preparar as férias. Escolheram o litoral do Nordeste, uma pequena cidade à beira-mar. 2 semanas na praia, longe do barulho da cidade. Sofia comprou as passagens, reservou o hotel, fez a mala. No dia da partida, ao sair do apartamento, parou na soleira e olhou para trás. Um apartamento luminoso e limpo. Seu apartamento, sua vida, seu futuro. Trancou a porta e foi ao encontro desse futuro. Na praia fazia calor e sol. O mar sussurrava, as ondas quebravam na areia. Sofia passeava descalça pela praia, sentindo a areia quente sob seus pés. Lia os livros que havia adiado por muito tempo. Nadava, tomava sol, comia frutas frescas, simplesmente vivia. Uma tarde, sentada na varanda, com uma taça de vinho, pegou o telefone e escreveu uma mensagem para Isabela. Sabe, eu pensava que o divórcio e a traição eram o fim, mas acontece que foram o começo. O começo de uma vida em que finalmente me valorizo. A resposta chegou quase imediatamente. Sempre soube que você superaria. Você é mais forte do que pensa. Sofia guardou o telefone e contemplou o pôr do sol. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. Lindo. O mundo era lindo e finalmente ela podia vê-lo. Ao voltar das férias, sentia-se renovada, bronzeada, descansada, cheia de energia. No trabalho, seus colegas notaram a mudança. Sofia, como você está? Bem, diziam eles. O que aconteceu? A vida aconteceu, sorria ela. 6 meses depois do divórcio, Sofia se matriculou em aulas de pintura. Sempre sonhara em aprender a pintar, mas nunca encontrara tempo. Agora tinha. À noite, ia para o ateliê. Aprendia a trabalhar com óleo, carvão, lápis. Isso lhe dava prazer, a tranquilizava. Lhe dava a oportunidade de expressar o que havia acumulado em seu interior. Conheceu pessoas novas nas aulas, mulheres e homens de diferentes idades, com diferentes histórias. Pintavam, falavam de arte, tomavam chá nos intervalos. Ninguém perguntava sobre sua vida pessoal. Ninguém se metia a dar conselhos. Simplesmente criavam juntos. Um dia, depois da aula, um homem de uns 50 anos, alto, grisalho, com olhos amáveis, se aproximou dela. Com licença, eu vi seu trabalho. Você tem um estilo muito interessante. Sente-se uma libertação, por assim dizer. Como se você tivesse tirado um peso das costas. Sofia riu. Você adivinhou. Foi exatamente isso que eu fiz. Me chamo Daniel. Ele estendeu a mão. Sofia, ela apertou. Começaram a conversar. Daniel contou que era arquiteto. Havia se aposentado há pouco tempo. Havia decidido se dedicar ao que sempre adiara, a criatividade.
Sofia confessou que ela também havia começado a viver para si mesma há pouco tempo. Começaram a se encontrar depois das aulas. Às vezes iam a uma cafeteria, conversavam sobre arte, sobre a vida, sobre sonhos, sem obrigações, sem pressões. Simplesmente duas pessoas que haviam encontrado no outro um interlocutor interessante. Passou um ano. Sofia comemorou seu aniversário com Isabela, Beatriz e vários colegas da clínica. Reuniram-se em sua casa, puseram a mesa, cantaram, riram. Sabe, Sofia, disse Isabela quando os convidados foram embora e elas ficaram sozinhas recolhendo os pratos. Tô muito orgulhosa de você. Há um ano você estava arrasada, quebrada, e olhe para você agora. Você é feliz? Isabela perguntou. Sofia parou, pensativa. Sim, sou feliz. E sabe o que é mais estranho? Sou grata por aquele dia no armário. Se não fosse pela Beatriz, se eu não tivesse ouvido aquela conversa, continuaria vivendo enganada. E agora eu vivo de verdade. Ela se aproximou da janela e olhou a cidade à noite, as luzes nas janelas, os carros nas ruas, a vida que continua. E ela fazia parte dessa vida livre, independente, feliz. Não voltou a ver Marcos. Ouviu por conhecidos que ele havia se casado com Lorena, mas que não havia encontrado uma felicidade especial. Os empréstimos o sufocavam. Ele pagava a indenização em parcelas, trabalhava até a exaustão. Sofia não sentia por ele nem raiva nem pena, apenas indiferença. Ele havia feito sua escolha, agora vivia com as consequências. E ela havia feito a decisão de viver, de se amar, de valorizar cada dia. E essa decisão havia sido a correta. De pé, junto à janela de seu apartamento, com uma xícara de chá nas mãos, Sofia sorria. A vida continuava e ela estava preparada para ela. Para novos encontros, novas descobertas, novas oportunidades. Estava preparada para ser feliz, porque ela merecia essa felicidade. Finalmente havia entendido. Obrigada por ouvir esta história. Escrevam nos comentários o que vocês acham, se gostaram. Inscrevam-se no canal.